Mãe solteira sofre humilhação em restaurante, mas cheque de 70 mil muda tudo. Clara estava radiante. Com um sorriso nos lábios e o coração acelerado, ela entrava na luxuosa casa de festas da cidade. Era o aniversário de 8 anos de sua filha, Luna, e Clara fez de tudo para que aquele dia fosse especial. Compriou o vestido mais bonito, escolheu um bolo enorme de chocolate e até conseguiu reservar uma mesa na parte nobre do restaurante. Ela merece, pensou, enquanto olhava para a filha, que dançava de alegria com as amiguinhas. Porém, a euforia tomou um tom amargo quando uma cliente rica, elegantemente vestida em um vestido de grife, olhou de soslaio para Clara. O que essa mulher está fazendo aqui? Isso aqui não é lugar para pessoas como você. A arrogância transbordava de suas palavras. O mundo ao redor de Clara parou. O sorriso em seu rosto se apagou. O olhar da mulher era como uma faca, cortante e cruel. As risadinhas da mesa ao lado ecoavam como uma orquestra de zomba. Clara sentiu a dor em seu peito, um nó que parecia se apertar a cada segundo. Os olhares dos outros clientes, curiosos e críticos, a avaliavam. Em um instante, o dia que era para ser de festa se transformou em um pesadelo. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. Você não é uma boa mãe, pensava, enquanto as lágrimas ameaçavam descer pelo seu rosto. O que ela havia feito de errado para merecer aquele desprezo? O desânimo tomou conta de seu ser, e ao final da festa, todas as cores haviam se desvanecido. Ela se despediu das poucas amigas que conseguiram perceber sua tristeza e caminhou para o estacionamento, com a cabeça baixa. Foi quando, ao abrir a porta do carro, algo brilhou sob o banco. Um envelope, esquecido, mas que parecia chamar por ela em meio à escuridão de sua angústia. O coração de Clara disparou ao reconhecê-lo. Era um cheque de 70 mil reais, deixado por seu falecido pai, um homem que sempre foi um mistério para ela, envolto em segredos e frases deixadas no ar. Como assim? Da onde isso veio? A mente de Clara girava. E o que aquelas cifras poderiam significar para a vida delas? Mas, ao mesmo tempo, uma sombra se formou. Lembrou-se de que seu pai não era um homem comum. Rumores de negócios escusos sempre permeavam o ar. O cheque era a chave para escapar da humilhação ou um convite para abrir uma caixa de Pandora que poderia ferir sua filha. Clara sentia-se perdida. Cada pensamento trazia uma nova dúvida, uma nova pergunta. Deveria usar o dinheiro para se vingar de quem a menosprezou ou protegê-la de um passado que poderia ameaçar seu futuro? A festa que deveria ser de celebração se transformou em um confronto entre a honra e a ambição. Num mar de incertezas, Clara se viu em uma encruzilhada. O que fazer agora? Qual o preço das escolhas que teria que enfrentar? Havia muito mais em jogo do que ela podia imaginar, e a sua decisão poderia mudá-las para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava ali, segurando o cheque com as mãos trêmulas. A incerteza subia pela sua garganta como um grito preso. O que fazer agora? Era como se o mundo todo estivesse em câmera lenta. Olhou para Luna, que ainda sorria, inocente em sua alegria infantil. Clara queria proteger aquele sorriso a qualquer custo. Mas o que significava ter esse dinheiro? Foi quando, no meio de seus pensamentos, um estrondo ecoou por todo o estacionamento. Clara pulou, o coração disparando. Um carro estacionado perto da entrada do restaurante foi atingido com força. Um homem saiu do veículo descontrolado, gritando e apontando para o outro motorista. Clara parou e observou, confusa. A tensão aumentava. A atmosfera ao redor parecia carregar um peso insuportável. Luna, curiosa, começou a se aproximar. Clara puxou com força. Fica aqui, filha. A adrenalina disparou. O sinal era claro.
A festa tinha acabado, e a realidade estava agora mais próxima do que ela imaginava. O homem parecia fora de si, e a briga se intensificava. "Você não pode me tratar assim", o homem gritou, e antes que alguém pudesse reagir, ele se jogou para frente, acertando um golpe no outro motorista. Era um choque de vozes, um som de carne se encontrando com carne. E nesse momento, tudo ficou ainda mais caótico. Os murmúrios de curiosos se espalharam. "Olha ali, que loucura!" E foi nesse momento que, no meio da confusão, Clara viu algo que a fez arregalar os olhos de espanto. O homem que estava brigando era um dos convidados da festa, aquele que havia se sentado na mesa de clientes ricos. Ele havia saído às pressas do restaurante e, por algum motivo, parecia possessivo. O que ele teria a ver com tudo isso? Diante de tanta tensão, um som de sirene começou a se aproximar. O coração de Clara parecia querer sair pela boca. E quando ela se virou para puxar Luna para dentro do carro, o que menos esperava aconteceu. Uma mulher, a mesma que a havia humilhado durante a festa, apareceu correndo, com o rosto pálido e os olhos arregalados. "Você! Preciso falar com você!" Clara não conseguia processar. Por que aquela mulher queria falar com ela agora? E por que parecia tão desesperada? "É sobre o cheque. Sua vida corre perigo." As palavras a atingiram como um sopro no estômago. A mulher, tão cheia de desprezo na festa, agora parecia vulnerável e assustada. Clara sentiu um nó se formar na garganta novamente. "O que você quer dizer com isso?" A mulher olhou para o homem que agredira o motorista, seu olhar agora cheio de pânico. "Seu pai, Clara. Ele não era quem você pensa que era." Um frio percorreu a espinha de Clara. "O que você sabe sobre meu pai?" A mulher, sem responder diretamente, puxou Clara pelo braço e a levou para longe da confusão. Havia algo nos olhos dela que fazia Clara sentir que sua vida estava prestes a mudar para sempre. As revelações começavam a surgir. E a sombra da dúvida e do medo a envolvia. Enquanto os gritos ecoavam pela noite e as sirenes se aproximavam, Clara se viu no meio de um redemoinho de emoção e mistério. A única certeza era que nada seria como antes. O que ela descobriria sobre seu pai? E como isso afetaria ela e Luna? As perguntas assombravam sua mente, enquanto o pesado peso do segredo pairava no ar. Clara olhou nos olhos da mulher confusa e aflita. "O que você sabe sobre meu pai?" O desespero dançava nas palavras da mulher, como se a urgência de suas revelações pudesse mudar tudo. Ela puxou Clara para longe da confusão, com a sirene da polícia soando cada vez mais próxima. "Você precisa entender", a mulher disse, ofegante. "Seu pai, ele estava envolvido em algo muito maior do que você imagina. O cheque que você achou, ele não é só dinheiro. É uma marca, um alvo em suas costas." Clara parou. "Um alvo? Do que você está falando?" A voz saiu mais alta do que pretendia, atraindo olhares curiosos de pessoas próximas. Ele era parte de um esquema, um negócio ilegal que nunca foi encerrado. Quando ele morreu, deixou muitas coisas inacabadas. Agora, algumas pessoas estão procurando pelo que ele escondeu, e você é a única ligação que tem com ele. As palavras da mulher caíram como uma bomba sobre Clara. "Você não pode ficar com esse dinheiro. Não pode mesmo. É uma armadilha." A confusão na mente de Clara se intensificou. A festa, a humilhação, tudo agora tinha um novo significado. Um frio intenso subiu pela espinha, e ela sentiu o peso da responsabilidade se acumulando. "Mas o que eu faço? Como me protejo?" "A única maneira é se afastar, desaparecer." A mulher segurava a Clara com força. Seu olhar implorava por compreensão. "Você precisa ir, agora!" Do fundo do estacionamento, os gritos continuavam e o homem em conflito lutava como um louco. Clara queria olhar, mas as palavras da mulher a mantinham presa. "Onde está minha filha?" O coração acelerado fez sua voz tremular. "Ela está aqui." Luna apareceu, com um olhar curioso. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. "Filha, precisamos ir embora, rápido." Mas antes que pudessem se mover, Clara viu o homem que estava brigando vir em sua direção. Ele estava completamente descontrolado, e a raiva emanava dele como uma onda.
Ela é a filha dele. Por que você tá aqui? Ele gritou, apontando para Clara. A fúria em seu olhar era aterradora. Não! A mulher gritou, empurrando Clara e Luna para trás. Saiam daqui! Clara sentiu um soco no estômago. O cenário se transformou em um turbilhão de caos. Os gritos, o caos do estacionamento, e então um tiro ecoou pela noite. Clara se congelou. O estrondo ressoou nas paredes e os olhares se voltaram para aquele ponto, como se o tempo tivesse parado. O homem que estava brigando caiu ao chão, e o mundo de Clara desabou. Os olhos da mulher se arregalaram, e antes que Clara pudesse entender o que estava acontecendo, ela viu a mulher correr para o homem, gritando: Joe, não! A revelação a atingiu, quase a derrubando. Joe? O homem que você estava apontando, você conhecia ele? Um nó se formou em sua garganta, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira horrenda. Ele é seu meio-irmão. As palavras saíram em um sussurro desesperado, cada sílaba cortando como uma lâmina. Seu pai, ele teve uma vida diferente. Você é parte de um jogo que não entende. O choque se revezou com a negação. Clara olhou para Luna, que estava paralisada, e num instante, sua vida virou de ponta cabeça. O que quer que ela pensasse que era verdade, agora escorria entre seus dedos como areia. 3 realidades misturadas em uma só. O passado, o presente e um futuro incerto. Enquanto o tumulto aumentava, Clara sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela tinha mais perguntas do que respostas, mais medos do que certezas. E a única coisa que sabia era que o cheque não era um símbolo de liberdade, mas sim um convite a um pesadelo que estava apenas começando. O que mais ela não sabia? E o que viria a seguir nesse jogo perigoso? Com o fogo da dúvida queimando dentro dela, tudo parecia prestes a explodir. Clara sentiu o chão chegar mais perto. A revelação sobre Joe a atingiu, mas não teve tempo para digerir. O caos ao redor parecia girar rapidamente, como um furacão. A mulher que lhe contava tudo tinha um semblante pálido, e quando Clara olhou para Luna, sua filha estava paralisada, com os olhos arregalados. O homem que havia brigado estava no chão, enquanto a mulher se lançou em direção a ele, gritando por ajuda. Joe, você não pode fazer isso. Não. O que você está fazendo? As palavras pareciam perfurar o ar pesado. Clara não conseguia retirar o olhar de Joe caído, enquanto a mulher tentava reanimá-lo, seu corpo tremendo com desespero. O som da sirene ainda ecoava, refletindo a gravidade do momento. Clara, precisamos sair agora! A mulher gritou, puxando-a pelo braço. Mas Clara estava em choque, seus pés grudados no chão. Ela não podia simplesmente ignorar tudo o que estava acontecendo. Joe era seu meio-irmão? Era isso que seu pai havia escondido? O que mais ele poderia estar guardando? Quem é você? O que você sabe sobre meu pai? Clara disparou, agora com a cabeça cheia de perguntas. Mas a mulher não respondeu. Estava mais focada em tentar ajudar Joe. Ele precisa de ajuda, por favor. Ela implorava, sem se importar com o perigo que o cercava. Se ele morrer, você vai ficar ainda mais exposta. Estão depois de você, Clara. O coração de Clara acelerava. Precisava agir. Luna! Ela gritou, chamando a filha que hesitou antes de voltar ao seu lado. Fique perto de mim. De repente, um grito cortou o ar. Clara virou-se e viu um grupo de homens surgindo do lado do estacionamento. Todos com expressões ameaçadoras. A tensão aumentou e Clara sentiu o corpo gelar. Eles estavam se aproximando e ela pôde ver que um deles olhava diretamente para ela, um sorriso malévolo nos lábios. Está tudo bem, Joe? Um deles perguntou. Seu tom de voz era ácido, carregado de desprezo. O que você fez estava se revelando demais, não é mesmo? A mulher que tentava ajudar Joe olhou para Clara com desespero. Corra! Eles estão aqui por causa do cheque. Você precisa ir agora. Clara queria socar o ar, sentir que estava no controle. Mas a confusão dominava seu corpo.
Tudo que parecia sólido agora desmoronava. Ela não podia simplesmente deixar seu meio-irmão ali. Mas o que ele era para ela? Um estranho? Um inimigo? Ou alguém que poderia ajudá-la a desenterrar os segredos do passado? Antes que pudesse decidir, um dos homens se aproximou da mulher que estava com Joe. Ele pegou seu braço com força. Então essa é a filha do traidor. O que você quer aqui? Clara sentiu que o mundo ruiu. O grupo estava ali, e tudo o que podia fazer era olhar em volta, buscando uma saída. Mãe, o que está acontecendo? Luna perguntou, e o brilho do medo nos olhos da filha fez o coração de Clara se apertar. Fuja, Clara! A vida de vocês duas está em risco! O grito da mulher cortou o caos, e Clara teve que decidir. Com um impulso desesperado, ela se virou e puxou Luna, correndo. Mas não tinham onde se esconder. Não havia segurança. O mundo que conhecia estava sumindo. E enquanto corria, uma revelação brutal surgiu em sua mente. E se Joe, assim como seu pai, estivesse envolvido em algo muito maior? Algo que ameaçava não apenas a vida delas, mas tudo que conheciam. O barulho da sirene agora parecia distante, e Clara se sentiu arrastada por um pesadelo sem fim. O cheque que pensava ser seu passaporte para a liberdade agora parecia uma armadilha mortal. Haviam muitos segredos por trás daquela vida, segredos que poderiam destruir tudo e todos. No final daquela corrida, o único pensamento que ocupava sua mente era como ela conseguiria desvendar a verdade e, mais importante, salvar sua filha nesse jogo mortal. As perguntas ecoavam na cabeça de Clara, enquanto avançavam em meio à escuridão. O que mais estava em jogo? E, ao olhar para o horizonte, soube que algo ainda mais chocante a esperava. Quais segredos mais sua família escondia? O coração dela disparava, o medo crescendo, à medida que os mistérios se amontoavam. Clara sentia o coração disparar enquanto puxava Luna, correndo desesperadamente pelo estacionamento. Os ecos dos gritos e o som das sirenes pareciam vir de um mundo distante, mas a intensidade do medo a cercava, como se a cada passo estivesse cavando um buraco mais profundo na sua sanidade. Precisamos ir agora, ela repetiu, mas seus pensamentos estavam confusos. O que mais havia a descobrir? E aquela mulher ali, também envolvida no caos? Por que tudo parecia tão entrelaçado? À medida que avançavam, Clara ouviu um barulho atrás delas. Um tiro. Um estalo que cortou o ar como uma faca. Clara parou abruptamente, puxando Luna para perto, sentindo a respiração da filha em sua pele. Um lembrete de tudo o que precisava proteger. E então, um grito estrondoso ecoou da multidão. Clara virou a cabeça e a visão a paralisou. Joe, seu meio-irmão, estava sendo carregado por dois homens. O corpo dele estava inerte, manchado de vermelho, e Clara teve certeza de que o pânico em seus olhos não era apenas dor, mas algo muito mais profundo. Ele não era um estranho, mas também não era um aliado. Era parte dela, de um passado que ela não entendia. Clara, eles estão vindo! A mulher gritou, seu rosto desesperado. Clara sentiu um nó na garganta, conflito pulsando dentro dela. Mas então, algo mudou. Um dos homens que segurava Joe virou o rosto para Clara e um sorriso maligno se formou em seus lábios. Acha que pode correr de nós? Ele gesticulou, apontando para ela. Você não sabe do que você é parte, menina. As palavras dele ecoaram na mente de Clara. Parte do quê? O que ele queria dizer? Ela estava prestes a perguntar, mas antes que pudesse abrir a boca, o homem se virou para Joe, seu olhar cheio de desprezo. Você, seu traidor! Você achou que poderia esconder uma vida! E então ele disparou um tiro para o alto, criando um som ensurdecedor que fez todos ao redor se calar. A mulher que havia lhe dado os avisos antes agora estava tremendo, a face pálida como um fantasma. Não, por favor, não faça isso. Você não entende. Mas o homem apenas riu, um som frio que parecia infeccionar o ar.
E nesse momento, enquanto o caos se desenrolava, Clara sentiu algo mudar dentro de si. A memória do pai ganhou força em sua mente. Os segredos, as mentiras. Compreendeu que, se aqueles homens estavam atrás de Joe, não era apenas porque ele era seu irmão, mas porque havia algo que ele sabia. Algo que ela precisava entender para salvar Luna. Chega! Clara gritou, sua voz ressoando com uma força nova. Ela não sabia de onde vinha, mas estava ali, pulsando em suas veias. Eu quero saber a verdade. O que você sabe sobre meu pai? Por que tudo isso está acontecendo? O homem parou por um instante, surpreso. O olhar dele a interpelava, como se estivesse avaliando cada palavra dela. Você realmente quer saber? A verdade vai destruir você, Clara. Eu não tenho medo. Clara respondeu com uma convicção que surpreendeu até a ela. E nesse instante, o caos ao redor pareceu desaparecer, enquanto a respiração dos presentes ecoava como um sussurro. Ele sorriu, um sorriso que deixou seu estômago revirado. Então vamos lá. Você é a chave, Clara. Você é a única que pode finalmente encerrar o jogo. Mas esteja preparada. A verdade pode custar mais do que você imagina. 2 destinos colidindo. Clara sentiu um frio na barriga, o peso das suas escolhas atingindo-a com força. O que ele queria dizer? O que era esse jogo? Sua mente girou enquanto a adrenalina pulsava, e com um impulso Clara puxou Luna, sua determinação feroz. Se o futuro delas dependia daquela verdade, ela estaria pronta para desenterrar tudo e encarar o que fosse necessário. Mas antes que pudesse avançar, uma sombra se materializou na esquina do estacionamento. Um carro preto, com vidros escuros, estacionou abruptamente, e Clara sentiu uma onda de pânico. Quem mais estava ali? O que mais poderia acontecer? As portas se abriram, e figuras desconhecidas saíram. Clara sentiu o coração parar. O que mais estava escondido sob a superfície? Uma verdade se revelando? Um mistério se desdobrando? Enquanto os rostos emergiam das sombras, Clara soube que a tempestade estava apenas começando e que tudo que ela acreditava estava prestes a ser reescrito. Clara sentiu a adrenalina correr pelas veias enquanto puxava a Luna para mais perto, os olhos fixos nos homens que saíam do carro preto. A tensão no ar era palpável. As sirenes ainda ecoavam, mas pareciam distantes, como se cada segundo estivesse se arrastando. Olhando para aqueles rostos desconhecidos, um medo profundo começou a crescer dentro dela. Quem são eles? Luna sussurrou, segurando a mão da mãe com força. Clara não conseguiu responder. Um dos homens se afastou do grupo e começou a se aproximar dela, olhos frios como aço. Clara! A voz da mulher ainda ecoava na mente dela, junto com a revelação bombástica sobre Joe. O que mais o passado escondia? E por que aquele homem parecia tão familiar? Você é a filha de Ivan, ele declarou, o tom de sua voz carregado de desprezo. Finalmente você apareceu. O mundo de Clara entrou em colapso. O coração dela disparou dentro do peito. Meu pai? O que você sabe sobre ele? As palavras saíram em um sussurro trêmulo, e ela sentiu o nó na garganta se apertar. O que eu sei? Ele riu, um riso sem humor, enquanto os outros homens se aproximavam como sombras ameaçadoras. Se você acha que encontrou sua herança, está muito enganada. Seu pai fez inimigos perigosos, e agora você é o alvo. Eu não tenho nada a ver com ele, Clara gritou, o desespero avançando. Luninha estava ao seu lado, o olhar confuso e assustado. Luna, fique atrás de mim. Linda tentativa, o homem respondeu, dando um passo à frente. Mas isso não vai funcionar. Você não tem ideia do que seu pai fez para conseguir esse sucesso que ele tanto alardeava. Clara enganchou um olhar em Luna, que tentava processar tudo. O que estava acontecendo? O que havia em jogo? Assim, tudo começou a girar mais rápido do que podia acompanhar. E então, no meio de tudo, um grito cortou o ar. O que você está fazendo aqui? Uma figura conhecida emergiu da multidão. Era Joe, ainda instável, sua camisa ensanguentada. Mas agora havia uma determinação em seu olhar. Ele passou por cima dos homens, que pareciam surpresos, os olhos se estreitando.
Joe, não! A mulher que estivera ao lado dele gritou, tentando puxá-lo de volta, mas ele não a ouviu. Eu sei onde está o dinheiro e eu sei a verdade sobre ele, Joe declarou, sua voz ecoando com intensidade. Clara desejou poder correr até ele, mas estava presa em sua própria confusão. O que ele sabia? O que mais estava escondido? Você realmente acha que vai saldar as dívidas do seu pai? Uma ilusão. O homem que se aproximara de Clara agora riu, o som arranhado e cruel. Só vai colocar um alvo ainda maior nas costas dela. As palavras cortaram como facas. Todo o passado de Clara estava se desdobrando em um presente perigoso e incerto. O que mais Joe sabia? E mais importante, quem ele era realmente? Um aliado ou um rival? Fico admirado que você esteja tão disposto a arriscar a vida da sua irmã, Joe. O homem continuou, com um sorriso cínico. Mas ele nunca te contou, não é? Você não é o único. Você é só uma peça em um jogo que não controla. Um choque percorreu o corpo de Clara, como se um balde de água fria a tivesse atingido. O que você quer dizer com isso? A dúvida açoitava. Que jogo era esse? Joe parou, a determinação no olhar se misturando com uma sombra de dor. Clara, eu sou seu irmão. E não só isso. Ele hesitou, a voz trêmula. Você também faz parte de um esquema que nosso pai deixou para trás. A revelação cortou como um raio, confusão e raiva se misturando. Isso é mentira. Clara gritou, mas a voz de Joe ecoava na mente, jogando seu mundo em uma espiral. Se não agirmos agora, não sobrará nada. Joe insistiu, enquanto os homens avançavam. O ar estava pesado de tensão, e Clara percebia que a verdade estava prestes a ser exposta. O que mais naquela revelação significava? O que estava por trás de toda a mentira? Enquanto os olhos deles se fixavam um no outro, Clara entendeu que o que estava em jogo não era apenas o passado de seu pai, futuro delas. O cerco estava se apertando, e no meio desse caos, ela faria o impossível para descobrir a verdade. Com o coração na mão e a mente girando, Clara se preparou para enfrentar a tempestade que se aproximava, sem saber que tudo o que conhecia poderia estar prestes a mudar para sempre. Clara sentiu o eco das palavras de Joe reverberar dentro de sua cabeça. Você também faz parte de um esquema que nosso pai deixou para trás. Tudo estava fora de controle, e enquanto as emoções a tomavam, o olhar do homem. Joe, o que você está dizendo? Clara tentou entender enquanto a adrenalina bombeava em suas veias. A situação estava prestes a ficar ainda mais intensa. O homem que a confrontava sorriu. Um sorriso frio que não prometia nada de bom. Cale-se, Joe. Sua hora está acabando. O tom era cortante como uma faca. Clara viu os olhos de Joe se estreitarem em fúria, e ela sentiu o nó na garganta se apertar ainda mais. As sirenes estavam mais próximas agora. Um som inconfundível se misturando ao caos que se desenrolava. Precisamos sair daqui! Clara gritou, mas Joe não recuava. Ele parecia preparado para enfrentar qualquer coisa que vinha pela frente. E então, tudo mudou em um instante. Do fundo do estacionamento, um carro de polícia bateu na entrada, interrompendo a tensão acumulada. As luzes azuis e vermelhas iluminavam a cena, trazendo uma nova onda de pânico. Clara viu as figuras dos oficiais emergirem, mas o que aconteceu a seguir foi algo que ela jamais poderia imaginar. Um dos homens, que antes estava prestes a atacar Joe, virou-se repentinamente e disparou contra a equipe policial. O som do tiro ecoou como um trovão. O impacto foi instantâneo e a cena se transformou em um verdadeiro caos. Clara gritou, segurando Luna com mais força, enquanto observava a cena em estado de choque. Os policiais revidaram imediatamente, a tensão explodindo em uma série de explosões de sons e movimento. Clara viu um dos homens, o que estava mais perto de Joe, tombar. Mas foi então que Clara percebeu algo aterrador. A mulher tinha um olhar familiar. Não, o coração dela disparou. Aquela mulher não era apenas uma estranha. Era a mãe de Joe. Clara sabia disso, mas não queria acreditar.
Você é a única que pode parar isso, Clara. A mãe de Joe gritou, mas Clara estava paralisada. Os pedaços do quebra-cabeça se juntando em sua mente de forma aterradora. O que mais ela não sabia? Que segredos aquela família escondia. Antes que pudesse entender plenamente, outro tiro soou. E neste instante, a mulher se virou, revelando um ferimento na perna. Um impacto doloroso que a fez cair. E Joe se lançou em direção a ela, gritando: "Não, mãe, não!" As emoções estavam em ebulição. Uma torrente de gritos e angústia. "Clara, vamos!" A voz de Joe fez o coração dela parar. Ela não sabia o que fazer, mas algo dentro dela a impelia a agir. Os policiais estavam a caminho, e a tensão só crescia. Diante do cenário caótico, Clara notou um mapa por trás da linha de hierarquia da polícia. Um homem bem vestido, com um olhar estranhamente conhecido. Era como se ela já o tivesse visto antes, mas não conseguia colocar o dedo em onde. Ele estava observando tudo com um sorriso predatório nos lábios, como se estivesse satisfeito com a cena. De repente, esse homem apontou para Clara e gritou: "É hora de você conhecer a verdade, Clara. O que você descobriu já não importa." As palavras atravessaram o ar, e naquele momento tudo o que Clara acreditava se retorceu em sua mente. O que ele estava tentando dizer? Quem era ele? A cena ao redor escurecia, e Clara se viu em um misto de confusão e desespero. As iluminadas sirenes da polícia agora eram um eco distante, enquanto a dor da verdade começava a se misturar com a realidade sombria que a cercava. Ela se virou para Luna, que a olhava com medo. "Mãe, o que está acontecendo?" Os olhos da filha a questionavam, e Clara percebeu que, além de todos os segredos que a cercavam, a maior parte da verdade estava ali, bem diante delas. E o que ela não sabia era que, em um único momento, todo o percurso da vida dela mudaria para sempre. O verdadeiro jogo estava apenas começando e as respostas estavam mais próximas do que ela poderia imaginar. Clara estava prestes a descobrir que o passado e o futuro poderiam convergir de maneiras que nunca sonhou. As escolhas que tinha que fazer definiriam não só o seu destino, mas o de Luna também. Clara sentiu o coração disparar enquanto tentava processar as palavras de Joe. "Você também faz parte de um esquema que nosso pai deixou para trás." Ela olhou para ele, buscando respostas, mas sua mente estava uma confusão de sentimentos. "O que você está dizendo?" O homem que havia apontado para ela estava prestes a responder quando, de repente, as portas do carro preto se abriram novamente e mais figuras emergiram. Desta vez, não eram apenas homens armados. Clara estava prestes a sentir a verdadeira profundidade do caos. Um deles se destacou, com um olhar que penetrava como "Torres, você está aqui." O homem reconhecido murmurou, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. O olhar de Joe se encheu de horror. "Você não deveria estar aqui, Torres." A tensão aumentou quando o vulto iluminou o rosto, e Clara percebeu que era o homem do sorriso predatório, o mesmo que havia apontado para ela momentos atrás. "Ah, mas você não entende, não é, Joe?" Torres disse com um sorriso arrogante. "O jogo nunca foi apenas sobre você ou Clara. É sobre o que seu pai realmente escondeu. E sobre o que você e sua irmã não têm ideia." Ele se virou para Clara. "Você é a chave para um legado que seu pai pensou ter enterrado." Mas ele estava errado. Clara sentiu um frio na espinha. "Que legado? O que você quer dizer?" Sua voz soou mais firme do que se sentia, mas a confusão a envolvia. Luna estava ao seu lado, segurando sua mão com força, claramente assustada e confusa. "Uma verdade muito maior do que qualquer um de nós," Torres disse, malicioso. "Seu pai não apenas fez inimigos, ele fez aliados de forma errada. E agora é hora de ajustar as contas." A situação estava prestes a virar. Clara percebeu que o que estava em jogo não era apenas dinheiro ou fama, mas algo muito mais sombrio. O coração dela começou a acelerar novamente quando cada palavra de Torres pesou sobre ela. "Você está falando sobre tráfico?"
Digamos que seu pai tinha seus dedinhos em muitos negócios. E agora você e seu irmão são os responsáveis por continuar o que ele começou. Ele respondeu, dando um passo à frente com confiança. Mais uma vez, a adrenalina disparou. Era uma verdade que Clara nunca havia cogitado. Eu não vou fazer nada disso, isso não é o que eu sou. As palavras saíram com raiva, um grito de desespero. Como poderiam colocar um fardo tão pesado sobre ela? É isso ou enfrentar a força com a qual você realmente se meteu? Torres retrucou, com um olhar ameaçador. Mas o que aconteceu a seguir foi inesperado. Joe, claramente em conflito interno, olhou para Clara e algo nos olhos dele mudou. Clara, se eu puder descobrir como sair desse jogo, talvez a gente consiga reescrever essa história. Foi nesse momento que o pânico tomou conta de tudo. Torres, percebendo a fraqueza de Joe, deu um passo à frente mais ameaçador. Você realmente acha que pode sair disso? Você, que carrega o sobrenome daquele que traiu a todos? Não, isso não vai acontecer. Clara não sabia o que fazer. Então, na confusão e na urgência, algo sério aconteceu. Ao olhar para Joe, tudo parecia silêncio e um grito ao mesmo tempo. Joe! Gritou Clara, mas ele estava completamente focado. Se eu não conseguir, você tem que cuidar da Luna. Não deixe que ela... Antes que pudesse terminar a frase, Torres sacou uma arma e tudo se transformou em caos. Um tiro! Clara gritou. O mundo se desfez. No momento em que o som ecoou, Joe caiu, agonizando. E a verdade que Clara pensou que conhecia agora parecia escorregar para longe. Quando a poeira assentou e a neblina do choque se dissipou, a verdade foi escandalosa. Torres sorriu, sua expressão de triunfo. Acho que agora você entendeu o que está em jogo, Clara. O seu legado. E quanto mais você tentar escapar, mais vai se afundar. Naquele instante, enquanto o corpo de Joe tombava, Clara percebeu que a história estava apenas começando a se desenrolar. E que tudo o que ela conhecia estava prestes a mudar para sempre. Ela não poderia salvar seu irmão, mas havia algo mais que a aguardava. Algo profundo que prometia responder suas perguntas, mas a um custo terrível. As próximas escolhas pareciam mais difíceis e perigosas do que nunca. Quando o olhar de Torres pousou sobre ela, Clara soube que estava em um jogo mortal, onde perder significava muito mais do que a vida de um irmão. Clara sentiu o coração disparar enquanto assistia Joe cair, a cena em sua frente se desdobrando como um pesadelo. O grito da mãe de Joe ecoava, um lamento que cortava o ar. Tudo parecia em câmera lenta. O homem que apontava a arma para ela agora tinha um sorriso triunfante. Sim, é isso mesmo, Clara. Ele reiterou, quase gozando com a tragédia diante dele. É hora de você entender a herança que seu pai deixou. Mas então, um estrondo repentino interrompeu a tensão. O que parecia um tiro a queima-roupa reverberou pelas paredes do estacionamento. Clara olhou para o lado, confusa. Não era um tiro, mas o som de algo grande caindo. Um carro estacionado, aparentemente sem ninguém dentro, deslizava. O impacto foi violento. O veículo bateu em um dos homens que estava com Torres, derrubando-o. O caos tomou conta do ambiente. Clara não conseguiu processar. A mãe de Joe se jogou para o lado, gritando por ele, enquanto o homem que antes tinha tanta confiança tinha agora uma expressão de horror estampada no rosto. Os outros homens, distraídos pela cena, hesitaram. "Corra, Clara! Agora!" Joe gritou, sua voz ressoando acima da confusão. Como se uma onda de adrenalina tivesse subido até o topo de sua cabeça. Clara reagiu instintivamente. Ela puxou Luna e começou a correr, sem olhar para trás. Mas a voz de Torres cortou o ar como uma faca. "Você não pode fugir tão fácil." Clara e Luna correram por um caminho estreito entre os carros, sempre ouvindo os gritos ao fundo. Um sentimento de pânico e determinação a empurrou para frente. A sirene da polícia crescia, mas Clara não pensava nisso. "Temos que encontrar um lugar seguro." Ela se virou rapidamente para um espaço próximo, uma saída de emergência iluminada em vermelho. Mas quando chegaram, a porta estava fechada.
Clara começou a bater com os punhos. Por favor, me ajudem! Foi quando ela sentiu algo. Quente e suave. Uma mão pegou a dela. Uma mulher. Vem comigo! Uma mulher com cabelo escuro e olhos que pareciam conhecer todos os segredos do mundo puxou Clara e Luna para o interior de um prédio. Clara estava tremendo, mas não podia se permitir parar. Dentro, ela olhou para a mulher. O que poderia ser um santuário se transformou em um interrogatório. Uma história suja, não é? O seu pai não era só um traidor. Ele teve um acordo com Torres. E você é a última pessoa com quem ele precisa acertar contas. Qual é o seu nome? Clara perguntou pasmada. O que estava acontecendo? A voz dessa mulher era familiar, uma mistura de compaixão e desespero. Você precisa saber, Clara. E então, como se o mundo estivesse prestes a desmoronar novamente, a mulher se virou e uma luz se acendeu. Eu sou sua mãe. A confusão tomou conta de Clara. Ela não podia ser. Não, isso estava errado. Havia tantos segredos, tantas mentiras. Você não pode estar falando sério. Meu pai nunca disse nada sobre você. O choque a deixou paralisada. Você não entende. A minha presença é o que ele tentou esconder. Ele se afastou de mim, de você, de tudo. Fez escolhas que afetaram milhões. Ela estava praticamente implorando. Mas, eu não entendo, Clara gritava. Como você pode se meter em tudo isso? É tudo um jogo, não é? A traição. Quem é meu pai? As palavras saíram em um turbilhão, mas de repente, a expressão da mulher se transformou. Você tem que escolher, Clara. Seu pai te deixou um caminho a seguir. Se você quiser, pode ser quem ele nunca foi. Mas a mulher hesitou. Mas isso pode custar a vida de Luna. Um novo nível de pânico a atingiu. Não, o que você quer dizer com isso? Que tipo de legado é esse? Clara sentiu seus pés se arrastarem, como se o chão estivesse desaparecendo sob ela. A verdade, trágica e cruel, se desenrolava diante de seus olhos. O que mais poderia estar escondido? E enquanto a mulher a observava, com uma mistura de esperança e tristeza, Clara teve um vislumbre. E se ela e Luna fossem partes de um jogo ainda maior, um desfecho que ninguém poderia prever, o que clivaria seus destinos? Ela tinha que resistir, tinha que proteger Luna. Mas como enfrentar um passado que estava prestes a se revelar mais doloroso do que qualquer um deles poderia imaginar? O clímax da revelação a deixou em choque, uma pergunta ecoando na mente de Clara enquanto se preparava para o pior. Será que a verdade a libertaria ou a aprisionaria para sempre? Clara estava paralisada, a revelação da mulher a atingindo como um soco no estômago. Você é minha mãe? A voz dela tremia, misturada entre a incredulidade e a dor. Luna estava ao seu lado, segurando a mão da mãe com força, buscando segurança em um momento que parecia sair do controle. Sim, Clara, eu sou sua mãe. As lágrimas escorriam pela face da mulher, uma mescla de arrependimento e amor. Seu pai me afastou, mas eu nunca parei de te amar. Ele fez escolhas terríveis e agora precisamos enfrentar isso juntas. Mas o ambiente estava se desmoronando ao redor delas. Clara sentiu o aperto no peito. Um passado escondido, uma vida inteira envolta em mentiras. Não posso ficar aqui. Eles vêm atrás de mim. O pânico tomou conta da cena e a voz de Torres ecoou na sua mente. Você não vai a lugar algum, Clara. O seu tom estava carregado de ameaça, e Clara percebeu que a situação não poderia piorar. O silêncio estava abruptamente preenchido pelos gritos e pelas sirenes. O mundo estava prestes a entrar em colapso. Joe! Clara sussurrou, lembrando-se do irmão caído. O que estava acontecendo? Em um turbilhão de confusão, ela viu a mãe de Joe, desesperada, correndo em direção a ele. O tempo parecia se estender, e Clara sentiu que tudo estava se desenrolando em câmera lenta. Precisamos de um plano, disse a mãe. Eles vão querer acabar com isso. Temos que sair daqui, agora! Enquanto as palavras ecoavam, Clara tomou uma decisão. Ela não ia permitir que a história repetisse. A verdade precisava ser revelada,
e seria feita por ela. Olhou nos olhos da mãe. Vamos salvar Joe! Com determinação, as duas correram em direção ao irmão. Clara podia sentir a adrenalina crescendo. O caos estava à espreita, mas algo dentro dela acendeu. Em meio ao clima de desespero, um fio de esperança surgiu. Joe era mais do que um desconhecido. Ele era parte dela. Ao se aproximar, Clara percebeu que Joe estava consciente, mas fragilizado. Clara, o quê? Ele tentou se levantar, mas a dor o paralisou. Você precisa entender, você e Luna. Não vamos falar agora. O que importa é você ficar bem. A urgência tomou conta de Clara, e neste momento sentiu que a verdade não importava tanto quanto proteger o que ainda tinha. A família dela precisava se unir. Torres avançava, sua presença opressiva. Vocês acham que podem escapar? Este jogo é muito maior do que vocês imaginam. Mas Clara não se intimidou. Já basta. Não vou deixar que você destrua nossas vidas. A voz dela soou mais forte, uma declaração de guerra. Diante da determinação de Clara, todo o ambiente parecia mudar. Enquanto as sirenes se aproximavam, a mulher ao lado de Clara a abraçou. Está pronta para enfrentar a verdade e lidar com as consequências? Sim, Clara respirou fundo. Estou pronta. Com Luna a seu lado e a determinação renovada, elas foram em direção ao pai de Joe. Pronto para agir. E quando finalmente chegaram ao espaço abrigado da polícia, Clara sentiu que estava no controle. O jogo havia mudado. Este era o momento. Enquanto Torres tentava se afastar, as luzes da polícia iluminavam a cena. A verdade estava se aproximando, e Clara sabia que não podia fazer isso tudo sozinha. Olhando para sua nova família, um sentimento de orgulho tomou conta dela. Precisamos trabalhar juntos. Esta batalha não é só minha, é de todos nós, gritou Clara, seu coração pulsando. O caos externo não importava mais. Um novo começo se formava, não mais escondido nas sombras do passado, mas à luz da verdade. E enquanto as portas se abriam, Clara sabia que estava prestes a descobrir um novo significado de liberdade, e que juntas poderiam construir um futuro diferente. As escolhas que fez agora eram mais importantes do que nunca. O que mais a esperava? Estava pronta. Mas e Joe? E Luna? O caminho se desdobrava diante delas, cheio de perguntas e promessas. E agora, meus amigos, esse é o momento. Não se esqueçam de se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos interagir e inundem a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. A história pode não ter acabado, mas as surpresas estão apenas começando.